Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa querida do meu coração. Grata estou porque estamos juntos nessa noite para refletirmos sobre mais uma lição do nosso Pão Nosso. A lição sobre a qual vamos nos debruçar hoje está quase no finalzinho, fraternidade. É a lição 177, guardemos saúde mental. Nessa lição, Emmanuel rememora a epístola de Paulo aos Colossenses, Colossenses 3:2, em que Paulo nos adverte da seguinte forma: diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E daí, com base nesse excerto da epístola paulina, que Emmanuel nos convida a guardarmos saúde mental. Como assim? A partir da passagem paulina, Emmanuel nos pede para mirarmos o alto, olharmos para cima, para mantendo uma perspectiva espiritual em tudo que fizermos, para conseguirmos, em todos os cenários, em todas as situações, sairmos do terra a terra, da análise simplória, que é do dia a dia, convidando-nos a compreender que espíritos é o que somos e que o céu ou o inferno são condições da alma. Uma bela palestra sobre isso, Haroldo Dutra Dias nos fala que o céu e o inferno estão no nosso próprio olhar, porque com o olhar assimilamos as realidades que passam a encampar em nosso coração. E aí, nossa realidade íntima, construímos a realidade que vai nos acompanhar, consoante Emmanuel fala aqui na lição, onde estivermos. Não será nunca um lugar, tá bom? Para onde iremos ou iríamos. E aí, a reflexão de Emmanuel para guardar a saúde mental é um convite para nos olharmos como espíritos que somos. A nós, os encarnados, lembrarmos da nossa condição aqui de espíritos investidos da matéria, mas seguindo como espíritos. E assim a visão espiritual de tudo, de nossas escolhas, de nossas posturas, do nosso falar, do nosso fazer na Terra, transmuta o nosso caminhar na Terra. E assim construiremos o céu que quereremos estar quando desencarnarmos já aqui e agora. Não queremos mais, estagiar nos locos de sofrimento e de dor no pós-encarne, no momento da desencarnação, Já estivemos por muitas desencarnações, estivemos na erraticidade em locos de sofrimento. Mas agora que as luzes e bênçãos do Evangelho de Nosso Senhor, enfim, alcançam o nosso coração, porque antes já haviam chegado ao nosso entendimento, mas a nossa atraso espiritual não permitiu que essas verdades lindas mudassem o nosso ser na Terra. E agora, enfim, quando essas verdades acampam em nosso coração, e nós mesmos, espíritas, os cristãos da nova era, os cristãos redivivos, são somente aqueles que devem resgatar o cristianismo em sua pureza. Quando, enfim, nos colocamos nesse lugar e nos convidamos a nos transformar, não podemos mais imaginar-nos em locos de sofrimento onde já estagiamos, muitas vezes fora da matéria. Por quê? Porque haveremos de construir, não é porque nos é destinado nada de especial, mas pelo contrário. Espíritas somos almas, a mais das vezes, equivocadas, fracassadas, onde me incluo, por muitas vidas. Mas agora, enfim, somos convidados a construirmos já agora, nesse momento, encarnados, o céu, onde queremos habitar. E o céu não será nunca uma condição beatífica, que alguém nos desce para uma contemplação passiva, mas o céu significa o locus operoso de trabalho, de paz e de amorosidade que imprimimos em nós mesmos, amando-nos, como Jesus nos convida a nos amar, nos aceitando, nos acolhendo e perdoando, e nesse exercício também aceitando, amando, acolhendo e perdoando o outro, qualquer outro que vem na nossa direção, Sem ilusão de amarmos aqueles que são os nossos desafetos de outras vidas, ou até aquelas pessoas com as quais não nos afinizamos nessa vida, sem ilusão de amá-las como amamos
os amores tão profundos do nosso coração, mas fazendo para todos o exercício da caridade, de fazer ao outro sempre que gostaríamos que nos fosse feito, de enxergarmos no outro um irmão, nunca jamais um inimigo, alguém que luta, que faz sua caminhada, suas escolhas, com quem não precisamos caminhar juntos, se assim não quisermos, mas temos o dever moral de respeitar, né? E de acolher. É assim que a gente constrói o céu já aqui na terra. Na lição, Emmanuel nos fala que aquele que coloca o seu coração aqui nessa vida nos bens materiais, ao transpor os pórticos da chamada morte, onde encontramos sempre mais vida, só que encontramos, estará lá também aprisionado aos valores materiais. Aquele que se aprisiona a alguém, a alguma pessoa na vida, confundido, achando que apego é amor, né? Achando que paixão é amor, ao atravessar o poste da morte também se encontra enredelado muitas vezes, né, nas rédeas da própria paixão, do próprio apego, sem conseguir se desvencilhar disso. Aquele que coloca suas potencialidades em algo que é fútil, inútil, que é passadiço, que é da matéria, vê-se ao transpor também esse pórtico sem ter o solo firme onde possa firmar a sua casa psíquica, emocional, o seu ser espiritual, porque ele cercou sua vida em bases movediças que não sustentam de verdade. Daí Emmanuel vai convidando, né? Aquele que, onde colocarmos o nosso coração pulsando, gente, isso aí é o tesouro que levaremos para a espiritualidade conosco. Aquele tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. Pensemos nisso. Maíse Braga, grande oradora da nossa Comunhão Espírita de Brasília, né? Casa amiga do Fraternidade, mas na verdade uma grande oradora em nível nacional e internacional, porque faz palestras fora do país também. Nos conta um caso bastante curioso de um episódio de vidência que revela bastante isso, né? Essa lição emanuelina. Ela, vidente que conta-nos que um dia foi visitada na intimidade do lar dela por um espírito que a procurou e falou: eu vim aqui porque disseram que você poderia talvez me ajudar. E ela olha para o espírito, ele estava segurando uma carteira cheia de notas, umas notas inclusive antigas. Ele falava: eu tenho dinheiro, tenho muito dinheiro. Quanto você precisa para que eu faça uma oração para mim? Porque eu ouvi dizer que apenas uma oração poderia me ajudar. A Maíse se compadeceu, o coração dela ficou dolorido de compaixão diante daquela alma que, apegada aos valores materiais na vida, não tinha conseguido compreender, né, o que são valores espirituais, a força de uma oração, a força que promana do ato de orar, que é da própria criatura. Não precisamos que o outro ore por nós, porque a prece é o vínculo. No Evangelho segundo os Espiritismo aprendemos que nos religa à fonte que Jesus, nosso irmão maior, amorosamente nos convida a chamar simplesmente de Pai, né? E o espírito possivelmente apegado à materialidade, quando encarnado, desencarna e segue ali, aprisionado a valores materiais. Ela logicamente orou, ensinou a orar e ajudou naquele processo de libertação improvisado, que aquele não era o ambiente certamente, né? Mas nos conta essa história que aconteceu há muitos anos com ela, para dizer que levaremos conosco, para nos lembrar, na verdade, né, daquilo que os Espíritos já nos disseram em 1857, que levaremos para além da vida os valores que tivermos angariado na vida. E segundo Emmanuel nos ensina, encontraremos sempre vida, para além da vida, mais vida, porque sairemos da morte, da chamada morte, quantas vezes forem necessárias. Já saímos dela muitas vidas, muitas vezes, já saímos dela muitas vezes, ainda mais vezes sairemos. Mas da vida e fraternidade, jamais sairemos. Vida em abundância é o que sempre encontraremos para nós, especialmente quando encontramos os caminhos que são a nossa destinação. Os caminhos daquilo que é bom, que é belo, que é benevolente. Em uma palavra, os caminhos do amor. Porque Deus, quando nos cria, quando saímos ali dos braços amorosos e lindos de Deus, vamos imaginar assim, né? Vamos pensar assim, porque é como conseguimos alcançar Deus, né? Na figura da nossa paternidade, de onde nos originamos, na figura do nosso Pai, para um termo melhor, é como conseguimos imaginá-lo, né? Jesus nos ensina assim, quando saímos então dos braços de Deus, carregando em nós, como diz Emmanuel,
um gênio divinal, saímos para uma caminhada amorosa, uma caminhada do aprendizado do amor, e somos aprendizes do amor. Porque João diz que Deus é amor, nós também somos. Emmanuel, uma explanação maravilhosa em A Caminho da Luz, nos fala que entendemos que o oceano é composto de gotas, mas raramente pensamos que as composições do oceano estão na gota. Assim também com Deus, trazemos em nós um DNA que é divinal. E como João nos fala que Deus é amor, nós também somos. Quanto mais caminharmos o caminho da amorosidade, do aprendizado, da vivência da intelectualidade aliada ao afeto, do crescimento do nosso aprendizado vivenciado por meio do amor, mais abundância encontraremos em todos os setores de nossa vida, mais experiências enriquecedoras, mais oportunidades, de vivenciarmos, colocarmos as rodas do amor para girar num processo caritativo que nos enriquece, porque o amor é aquele sentimento que quanto mais a gente dá, mais a gente vê abundar, romper as comportas do nosso coração, nos invadir e nos encharcar em nosso corpo perispirítico e nos transmutar nos seres de luz ao qual estamos destinados, naquela caminhada na direção do ser de primeira classe, a qual somos convidados a ser, como André Luiz nos fala, que precisamos aprender a caminhar na direção do ser humano de primeira classe, que devemos ser, e que nós, espíritas, por tudo que sabemos, por todo o conhecimento que nos foi doado por misericórdia, não é por merecimento, porque não merecemos, mas por misericórdia, já temos condições de trilhar, Pensar, refletir, meditar, onde é que estamos colocando nosso coração a pulsar, uma vez encarnados. Porque uma vez transposto o pórtico da morte, encontraremos as realidades que tivemos construído aqui na matéria. Se nosso coração estiver pulsando nos valores espirituais, serão valores espirituais que encontraremos palmilhando um caminho de luz para nós. Se colocarmos o nosso coração naquilo que passa, ao voltarmos para casa, porque compreendemos já que morrer e voltar para casa, não haveremos de encontrar nada de que nos edifique, que nos emule nossa caminhada. Muitas vezes já nos foi assim, não é mais possível que seja. Hoje voltamos para a matéria mais uma vez, atentos àquilo que os Espíritos nos falam, que muitas vezes já voltamos para casa, já morremos sim, como mendigos espirituais. Aqueles que passaram por uma experiência, mais uma instância encarnatória, e que nada construíram, nem por si mesmos construíram e voltaram de mãos vazias. Mas agora, amigos, é tempo. É tempo de mudarmos a nossa história espiritual para a eternidade. Ivone do Amaral, essa médium extraordinária, nos conta lá na obra Recordações da Mediunidade, que certa feita ela foi chamada a atuar num processo desobsessivo no grupo dela, mediúnico, de um espírito que estava agarrado à casa. E porque a casa onde ele havia morado e no qual havia desencarnado, e dentro da qual havia desencarnado, havia então sido vendida numa asta pública para novos moradores, ele obsediava o novo dono da casa, porque ele não aceitava aqueles supostos invasores no espaço físico que era dele. É muito curioso o processo, convido todos que leiam a obra inteira, e esse capítulo é muito interessante, em que Charles, o mentor dela, diz a ela para acolher o irmão. Mesmo que ele não fala para ela para retirar o obsessor da influência no processo com o obsedado, com o dono da casa que estava sofrendo a influência. O dono da casa, o encarnado, vocês estão entendendo, o espírito influenciando. Estava inclusive sentindo efeitos no corpo físico, estava adoecendo. Tamanha era a influência do espírito perniciosa sobre ele. Só que coisa bonita, Charles, o mentor de Ivone, não pede para ela ir lá e tirar. Ela fez esse trabalho de obsessão em desdobramento sonambúlico. Ela era orientada pelo mentor no grupo mediúnico e em desdobramento, quando ela dormia, ela lá conversava com o espírito. Mas o bonito é que Charles não fala para tirar, porque isso não é possível. É bom a gente pensar sobre isso também, que estamos ligados, como André Luiz fala, em todos os recônditos de todos os universos. Vejam que coisa que escapa à nossa diminuta compreensão, Todos os universos da criação divina estamos ligados por sintonia e afinidade. Em que faixa nos colocamos, diz a nossa sintonia? Onde está o nosso coração? Fala da nossa afinidade. É preciso pensar.
Então, nunca mais pensarmos naqueles que nos observam ou que nos aturdem os passos na condição de espíritos, né? Como inimigos. Não, são irmãos. Se são obsessores, certamente são almas que muito ferimos, que vilipendiamos, que injuriamos em muitas vidas e agora nos cobram. Se é o processo obsessivo que se instalou nessa vida, são irmãos nossos que estão vibrando na mesma faixa que nós, competindo a nós mudarmos a nossa faixa, nossos sentimentos, o locus onde deixamos o nosso coração pulsar, para que no nosso processo de transformação eles também, ao se desvencilhar do processo, se inspirem, né, a modificarem-se de acordo com o próprio livre-arbítrio. Por isso que Paulo de Tarso nos ensina no epístola também que somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. É preciso pensar, se nos ligamos a tal ou qual espírito, por que é que nos conectamos a eles? Ou por que eles se conectam a nós, né? Qual é a nossa parcela de responsabilidade no processo? Muito importante essa reflexão, tá bom? Inclusive para a gente pensar onde é que o nosso coração tem batido. E Charles convida a Ivone a acolher o irmão, o obsessor. E ela faz, convidando a se desapegar daquilo que já era passado para ele, pois que o que se descortinava para ele naquele momento era a vida verdadeira, que é espiritual. Pensemos nisso, fraternidade. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Estamos aqui em mais uma instância, tá bom? Mais uma estação encarnatória que dura pouco. Uma encarnação dos espíritos nos fala, por mais que dure 100 anos, que é a expectativa, né, que temos de vida na Terra nesse momento, né, com todos os recursos que a ciência nos proporciona, que a medicina nos proporciona, pensemos em 100 anos, os espíritos nos falam 1 minuto. 1 minuto na caminhada do espírito. A outra vida é a vida real. E o que estamos fazendo nessa instância encarnatória, nessa experiência que nos foi concedida por misericórdia, mais uma vez, porque somos as sementes do jardineiro divinal que é Jesus, né? Aquela parábola do semeador fala muito de nós todos, né? Jesus, sim, o vero jardineiro de Deus, por muitas vidas nos joga como sementes na terra. Uma vez a gente não consegue frutificar ali, não consegue deitar raízes porque estávamos interessados em coisas do mundo, nosso coração pulsava na matéria. Outra vez até a gente cresceu um pouquinho, mas fomos sufocados pelos espinheiros. O que é isso? A gente até tentou pensar em algo que fosse diferente da matéria, mas os interesses, as questões, as questiúnculas inúteis e fúteis da terra nos sufocaram. De outra vez os passarinhos nos comeram. O que é isso? A matéria, o roldão da matéria, os interesses da matéria passam por cima da gente se a gente permitir. Mas até que um dia, enfim, esse dia chega. É o dia da mutação do Espírito. Não é aquele dia que Saulo se transforma em Paulo na caminhada para a eternidade. Até que chega um dia em que a semente viceja na gleba de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia lindo que é esse, que pode ser hoje para cada um de nós, fraternidade. Nesse dia, a semente gera 1000 por uma. 1000 sementes. Multiplica. Porque basta que a gente queira para que os Espíritos quase nos carreguem no colo. Para que a gente dê certo. Todo mundo que reencarna para dar certo para a eternidade. Nesse momento somos 8 bilhões de pessoas na Terra. Todos nós reencarnamos para dar certo, para ir em frente. Mas dar certo significa vencer-se a si mesmo. Não é vencer o outro, tá? Nunca mais falar fulano venceu na vida. Já escutaram isso? Quando a gente era equivocado, a gente falava, né? Achando que vencer na vida era conquistar um posto, um título. Não. Vencermos, podemos estar onde quisermos na Terra. Porque a Terra nos pertence como seara de trabalho, de esforço, de estudo e de aprendizado. Mas o objetivo de todos nós é nos vencermos a nós mesmos. Então chega esse dia, então, que a semente viceja. Que dia lindo que é esse. Prestemos bastante atenção para que possamos, enfim, ser as sementes que dão certo. Ser as sementes na gleba de nosso Senhor, que vicejam, que florescem, em nome do Cristo de Deus. Que dia tão bonito que é esse. Somos espíritos, tá bom? Fraternidade, nunca mais nos esquecermos disso. Nunca mais. Para sabermos onde que o nosso coração está batendo, né? Onde que o nosso coração está pulsando, basta que nos perguntemos todos os dias. Eu pensei hoje mais em quê? Eu falei mais hoje de quê? Hoje eu li alguma coisa? Eu li sobre o quê? Eu assisti algum programa, ouvi alguma música, falava de quê? Eu me interesso por algum assunto? Qual é o assunto que eu mais me interesso? Né? Basta a gente pensando onde que o nosso coração tem pulsado. O que mais eu tenho feito? Os meus interesses estão voltados para quê? Sim, eu trabalho, tenho as minhas obrigações terrenas, mas o meu coração tem pulsado na direção de quê? É preciso que a gente dê conta das obrigações terrenas, sabe, fraternidade? Está lá em Marcos também, dá conta da sua administração.
É necessário isso, que demos conta do nosso dia a dia, mas o importante é que os valores que ocupam espaço no nosso coração não sejam mais valores terrenos. É estar no mundo, mas não deixar que o mundo atravanque o nosso coração e nem pertencer ao mundo. Sentirmos-nos, esse é o convite emanuelino, na lição linda aqui. Sentir que estamos na terra, mas que somos espíritos, né? Que não pertencemos à terra, no sentido de terra, mas estamos na terra como uma oficina de trabalho. Nunca mais desvalorizar a nossa oportunidade encarnatória, e nem um dia, e nem uma hora, e nem um minuto. Todo o tempo importa. Na verdade, fraternidade, quando refletimos acerca das riquezas terrenas, temos em nós a certeza de que a maior riqueza de que temos na terra é o tempo. Às vezes estamos equivocados, né? E achamos que são os valores terrenos e passadiços, algum valor material, ou algum título, algum posto, que fosse a riqueza. Mas a riqueza é o tempo. Valorizemos o tempo. O tempo nos dá a oportunidade cotidiana de transformarmos a nossa história. Como dizia Chico, né? Todo dia que se abre para nós, por misericórdia divina, cada aurora nova e boa que inicia para nós é uma folha em branco no livro da nossa vida, de mais uma vida, de mais uma encarnação, no tomo de mais uma existência. Veja bem, o que corre na página em branco desse livro corre por conta do autor da obra, que somos nós mesmos. Nunca mais colocar na conta de quem quer que seja a responsabilidade sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos fracassos, sobre as nossas tristezas, nem sobre as nossas alegrias, das nossas conquistas. Pensemos assim, que somos os autores, os artífices dessa obra linda, que somos nós mesmos. Sempre caminhar, sempre prosseguir e compreender que todos nós que estamos na Terra estamos encarnados para darmos certo. O objetivo da nossa encarnação será sempre a superação de nós mesmos, tá bom? Eu não estou aqui para competir com o outro, nem você comigo, nem eu com você. Estamos aqui para nos superarmos, vencermos as mazelas que ainda ocupam espaço no nosso coração, para que brilhe a nossa luz. E esse processo de superação vai durar uma encarnação inteira, às vezes. Há desafios que não venceremos numa encarnação, né? Podemos pensar em muitas provas que não venceremos uma encarnação apenas, mas o importante é o esforço. O esforço cotidiano do crescimento, para que cheguemos ao final da vida, de mais uma vida maiores do que as provações em termos do espírito. É assim que a gente cresce compreendendo do que o homem é a medida de si mesmo. Sou eu que defino o tamanho do meu passo, o ritmo da minha evolução, o quanto eu quero imprimir de crescimento nesta vida para mim. Poderá ser mais lento, mais rápido, mais célere, a depender das minhas próprias escolhas. Pensemos assim, coloquemos sempre, fraternidade, a partir de agora, o nosso coração nos tesouros que são eternos, tá bom? Porque é isso que encontraremos quando enfim voltarmos para casa, porque a gente já compreendeu que morrer é voltar para casa. Queria encerrar lembrando-lhes aquela história linda de Madre Teresa de Calcutá com a sua noviça, para pensarmos qual é o céu que estamos conseguindo enxergar na Terra, né? Se já estamos conseguindo enxergar o céu como oficina de trabalho e, portanto, de amor, em que Jesus nos convida a estar. Não seria possível que fosse outro céu. Esse é o céu, tá? Amor e trabalho. Por isso que Teresa d'Ávila dizia assim: Senhor, enche minhas mãos de trabalho e meu coração de amor. Coisa linda, né? Madre Teresa, caminhando certa feita, está em sua biografia. Em Calcutá, tinha ido com a noviça, com a novicinha, bem jovenzinha, a noviça, levar mantimentos, levar o leite, a água, o cobertor, aquecer aqueles que têm frio, alimentar aqueles que têm fome, em nome do Cristo, né? Lembrando que cada vez que fizermos aqueles pequenos da estrada, é o Mestre que fazemos. Quando elas voltavam, a Madre então parou de frente a um beco escuro. Acho que até já contei essa história para vocês, mas vale lembrar, para a gente sempre rememorar a fraternidade, manter no nosso olhar o céu como oficina de amor e de trabalho. Elas param na frente do beco escuro e a Madre fala: vamos entrar. A noviça tem receio de entrar, fica com medo, aí titubeia. É aprendiz do amor, né? Respeitemos o tempo de cada um, mas não deixemos de fazer porque o outro não quer fazer.
Porque no final não responderemos, tá? Quando voltarmos para casa, não responderemos sobre o que o outro fez ou não fez. Responderemos diante do tribunal da nossa própria consciência sobre aquilo que fizemos, o que deixamos de fazer. Diante daquilo que deixamos de fazer, quando as condições eram favoráveis para que fizéssemos, também responderemos. Não se esqueçam disso, tá bom? Pela nossa omissão, quando podíamos agir, também responderemos. Então pensarmos sempre nisso, que somos oleiros do nosso destino, não o outro. E deixar o outro, como dizia o Chico, ser quem ele pode ser, quem ele consegue ser. A gente não. Seremos como devemos ser. Régua curta conosco. E deixar o outro seguir, né, o ritmo dele. A madre sabia muito bem disso. A noviça titubeia, a madre entra no beco escuro e a noviça não entra. A madre entra e sai de lá trazendo um senhorzinho, né, ajudando um senhorzinho a caminhar, é bem idosinho. E aí a noviça vê que ela tinha buscado um senhorzinho que compunha ali a população de rua, né, e estava naquela noite fria, que estava dormindo naquele beco escuro. E aí a noviça ajuda, rapidamente elas a levam para o abrigo das madres, e ali o banham, o alimentam, o vestem, dão a sopa, né, o amam, em uma palavra. Porque quando a gente leva de verdade o recurso material da terra, onde está pulsando o nosso coração? Há de ser no amor, a gente está levando em amor. O amor que se materializa na forma do pão, na forma da água fresca, na forma do agasalho. O amor que se materializa na terra, na forma dos construtos terrenos. Mas sempre há de ser, se Deus quiser, agora, amor. Bem, aí ele morreu. A história conta que depois desse atendimento que elas fizeram emergencial para ele naquela noite, ele morreu. Desencarnou. Imediatamente depois. Mas pelo menos morreu amado, né? Experimentou o acolhimento, teve uma morte digna, morreu assim. E as madres, então, fizeram ali o sepultamento dele, né? E alguns dias depois, a noviça ainda estava impactada com o episódio. Então ela procura Madre Teresa de Calcutá e fala a ela: madre, eu queria lhe fazer uma pergunta. E a madre diz: ela pode fazer, minha filha. E ela fala: madre, naquele dia à noite, quando passávamos de frente ao beco escuro, como é que foi que a senhora viu que tinha alguém precisando de ajuda naquele beco escuro? Tão escuro, madre. Aí a madre sorriu para ela, com os olhos que compreende que ela estava em aprendizado, mas não deixe de evangelizar, tá bom? Ela evangelizava sempre, né? Como diz Francisco de Assis, evangelize sempre, sempre. Se precisar, use as palavras. Ou seja, ela vivia o ensinamento. Quando era necessário, falava. É assim, tá? É assim, fraternidade, que vamos evangelizar sempre, cooperando com Jesus. Evangelizar sempre, em atos, em escolhas, em atitudes. Quando necessário, usaremos as palavras. Mas as palavras sempre estarão em concordância com aquilo que a gente vive. Tá bom? Congruência. A madre não abre mão de evangelizar. Evangelizava sempre com os atos, mas naquele momento era momento de agir, de evangelizar com as palavras. Quando a noviça pergunta para ela: madre, diante daquele beco escuro naquela noite, como é que foi que a senhora viu que havia alguém ali precisando de socorro? A madre diz a ela: minha filha, a pergunta que você está fazendo não deve ser essa. A pergunta que você deve fazer, filha, para o seu aprendizado como servo do Senhor na terra é: naquela noite escura, fria, em Calcutá, como é que foi que eu não vi que havia alguém ali precisando? E aí a noviça aprendeu que nós devemos sempre perguntar a nós mesmos: o que é que eu não estou vendo? Fraternidade, que essa pergunta nos guie todos os dias dessa vida na terra. Que pensamos em Jesus, nosso mestre maior, nosso maior amigo, que nos ajude a ver e a perceber o que é que nós não estamos vendo. Perguntemos a Jesus todos os dias sem falta: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, eis-me aqui. Apresentemos a Jesus como ceareiros, aqueles atrasados mesmo, mas que agora querem agir em nome dele. E assim, corações sinceros, peçamos ao Mestre: Senhor, ajuda-me a ver. Ajuda-me a enxergar, Mestre, na terra, o céu de trabalho e de amor que Tu queres implantar. E que eu possa, Senhor, com a minha diminuta importância, colocar nele um tijolinho que seja, todos os dias, sem falta. Todos os dias de fraternidade, sejamos capazes de perguntar: o que é que eu não estou vendo? E Jesus nos ajude a enxergar, até olhos de ver, todos os dias sem falta. Que Ele nos abençoe.
hoje, amanhã e sempre. Obrigada.